Fala galera que acompanha a gente pela Vesa TV, começa agora mais um programa Jogada do Marketing. Como você sabe, é o nosso encontro semanal para falarmos do mercado do marketing esportivo, né? A gente une as nossas duas paixões, o marketing e o esporte. E neste programa nós vamos falar sobre um tema muito importante que eu gosto muito, que é a comunicação no esporte. Enfim, a gente vai falar um pouco das assessorias, como isso mudou. Como você sabe, essa primeira temporada está sendo gravada de forma especial aqui no Shopping ABC, nosso grande anfitrião, sempre com o apoio da MG Signs e com a produção impecável da Five Media. Como você sabe, pensou em evento esportivo em transmissão ao vivo, Five Media é o nome, o nosso grande parceiro. E para falar sobre essa comunicação no esporte, essa mudança toda que acontece, tenho a honra de receber um xará, o Luciano Signorini, que é especialista em comunicação no esporte. Tudo bom? Vou chamar de Luciano ou de Signorini? Não, como você preferia. Xará, xará pode ser. Tudo bom, xará? Tudo bem, como é que tá? Prazer estar aqui, prazer estar com vocês falando de um assunto aí tão bacana e que envolve tantas áreas e tantas pessoas, tantas nuances, que acho que vai ser um papo bem bacana. Vamos lá, vamos começar do começo. Como que você começou da comunicação no esporte? Como isso entrou na tua vida? Então, na verdade eu caí meio que de, assim, não era aquilo que eu pensava, né? Eu me formei em jornalismo, mas a minha ideia era trabalhar como um repórter, um jornalista de um jornal, de uma revista. Eu gostava muito de escrever, né? E no terceiro ano da faculdade apareceu um trabalho para que eu fosse atuar em rádio, mas não era rádio de esporte. Eu trabalhei 3 anos na Rádio Eldorado, que era a rádio 24 horas de prestação de serviço, jornalismo em São Paulo. E fiz de tudo na rádio. A rádio é uma grande escola, né? Então fazia checagem, fazia reportagem, edição. Acabei no último ano fazendo reportagem aérea, helicóptero, para falar do trânsito, né? Naquela época a rádio era muito forte com isso. E tinha um comentarista político econômico na rádio que tinha uma empresa de assessoria de imprensa, e ele tinha a conta do Banco Excel Econômico. Na época do Corinthians? Exatamente, não? Aí eu fui trabalhar com ele porque naquela época o Banco Excel Econômico passou a trabalhar, ser o patrocinador do Corinthians. E aí ele montou uma empresa de assessoria, uma equipe de assessoria de imprensa para atuar no Corinthians. E aí eu saí da rádio para trabalhar na assessoria de imprensa. Isso foi em 1997. E aí me encontrei. E de lá até aqui trabalhando só com assessoria de imprensa, principalmente na área de esporte. E uma coisa legal, o Luciano já trabalhou no Corinthians, no Palmeiras, né, para alguns clubes, e trabalha para grandes técnicos, né? Pode falar alguns deles que ele trabalha? Trabalho, sim. Eu trabalhei 10 anos no Corinthians nessa ida aí, a partir de 1997, 3 anos trabalhando para a empresa dessa pessoa, e depois ficando carreira solo, mas solo não, com a minha empresa, na verdade, né? Por mais 7 anos. Então foram 10 anos de Corinthians. Depois Palmeiras? Então, aí depois eu comecei a trabalhar individualmente com clientes, treinadores, jogadores, produtos ligados ao esporte. Aí em 2016, a nossa empresa foi convidada para ser a empresa que ia cuidar da comunicação do Palmeiras. Aí ficamos mais 5 anos lá, toda a gestão do Maurício Gagliotti. Grande presidente. Um grande cara também, um grande administrador, um grande gestor e um grande cara. E aí saímos de lá, mas aí na verdade o Palmeiras já era um cliente mesmo na empresa. Lá atrás, na época do Corinthians, eu era praticamente exclusivo do Corinthians, né? E depois não, aí com a gente cresceu como empresa, aí o Corinthians passou a ser, o Palmeiras no caso passou a ser um cliente da nossa empresa, e aí quando a gente saiu a gente seguiu tocando. E aí você perguntou quais são os técnicos, né? Hoje eu trabalho com o Tite é cliente da nossa empresa, né, da L Signo Comunicação. O Silvinho, que é treinador da seleção da Albânia, Guto Ferreira, o Ramon e o Emiliano Dias, Kleber Xavier. E entre os jogadores, a gente trabalha com o Cássio, com o Matheus Cunha, com o PP, que está em Portugal, com o Bernard, que está no Atlético Mineiro, com o William Bigode.
Isso aí na área de jogador e treinador, e entre outros profissionais aí Na área do esporte. na área de esporte, na área de produtos ligados ao esporte também. Que isso é muito legal também, né? O esporte é muito amplo. A gente tem falado muito aqui, óbvio, a gente está envolto a Copa do Mundo, futebol, mas tem muitas áreas dentro do esporte. Ô Lu, você que já atuou nessa linha de frente com comunicação dos clubes, técnicos e atletas, hoje, qual é o maior desafio para gerir a imagem deles no esporte, no ambiente hoje, que a gente fala, né, dominado por redes sociais, a exposição constante? Qual é o principal desafio para fazer a gestão da imagem, jogador, atleta, treinador? Eu acho que é você conseguir encontrar o equilíbrio, né? Hoje, como você disse, a gente vive num mundo de muita comunicação por todos os lados. Muita exposição muita também. Muita exposição, né? E muito autoexposição também, né? Então eu acho que isso traz junto o desafio de você encontrar o equilíbrio sobre como você se comunicar em várias mídias de uma maneira equilibrada. Hoje, na verdade, o personagem, o atleta, o treinador, o próprio clube, ele tem um canal direto com o seu torcedor, que são as mídias sociais, né? Então ele não precisa de um intermediário para se comunicar com o público. Só que você não pode deixar de lado a comunicação tradicional, a mídia, a influência que a mídia tem, né? E como você pode capitalizar em cima disso. Então acho que o grande desafio é encontrar esse equilíbrio. Quando é que você precisa só da sua mídia social? Quando é que não? Você precisa utilizar da imprensa mais tradicional para poder para você conseguir passar a sua mensagem. Eu acho que a gente vive hoje em dia ainda num processo de decantação, né? Não é o que era antes, que era só via jornal, site, rádio, televisão, mas também não é só via suas mídias as mídias proprietárias também, né? Porque eu acho que não. Eu acho que tem ainda o papel importante de todos os meios. Eu ainda, por exemplo, você falou do rádio, eu sou apaixonado por rádio, ainda ouço muito rádio, assim como eu acho que a televisão tem o seu papel importante, os canais digitais. Chega ao ponto de você falar para o atleta ou para o treinador, às vezes dá uma segurada nas postagens, está se expondo demais, desnecessariamente. Cabe também uma orientação para eles? Com certeza, a todo momento. A todo momento. A todo momento. Não é porque, de repente, a pessoa quer aparecer com as mídias sociais, é que ela encontra naquele espaço um vínculo direto. E matematicamente, eu costumo dizer matematicamente, quanto mais você posta, maior a tua chance de escorregar. Você está ficando mais exposto. É claro, né? É claro. E quanto mais você se expõe para determinado tipo de assunto, você coloca o sarrafo lá em cima para daqui a pouco ter que se posicionar sobre outro tipo de assunto. Se você faz um posicionamento sobre algo que foi elogiável para você, por que você não vai fazer quando aquilo quando aquilo é uma crítica para você? Então a gente tem que entender que sempre vão ter os bons e os maus momentos. Eu acho que a partir do momento em que você encontra ali você calibra bem esse tipo de exposição, você não fica refém daquilo, né? Eu acho que esse é o grande desafio, você não ficar refém das suas mídias sociais para você ter que se expor. Eu costumo dizer assim também, você não precisa ter opinião sobre tudo. Verdade. Você precisa saber que brigas comprar. Exatamente. Também, né? É muito genuíno você dizer, por exemplo, quando você é questionado, dizer não sei. É melhor do que ter que dizer alguma coisa só por dizer. Porque aí também, matematicamente, a chance é de escorregar. E sabe que tem uma coisa que eu fico imaginando? Eu nasci na década de 70, vivi a minha década maior assim, de esporte, 80 e 90, que a gente via o repórter estava dentro do campo, acabou o jogo, o repórter, eu lembro, às vezes, dentro do vestiário, né? Era uma coisa maluca. Mas apesar disso, eu acho que os atletas e os treinadores, eles não tinham um feedback tão próximo do torcedor. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando ele posta na rede social, o torcedor vai lá comentar. E se ele não estiver preparado
para receber, às vezes, uma determinada crítica. Isso pode bagunçar um pouco a cabeça dele, né? Porque de repente você faz lá uma postagem, tem lá 5.000 comentários, como lidar com isso? Passa por isso também? Também, a todo momento também, Luciano, a todo momento, porque, na verdade é assim, você é um ser humano, você é suscetível a críticas, no caso de um jogador, de um treinador, a erros, e obviamente que você não gosta de errar, e o ser humano não gosta de ser criticado. Por aquele erro, né? Exatamente, apesar de conviver e ter que conviver com as críticas, principalmente nas mídias sociais, o nível das críticas assim, normalmente é muito pesado. Passa do limite, Passa, né? Principalmente no X, né? É isso, então. É um negócio assim, se você não tem estrutura, você cede. Então, Você eu cede. digo essa preocupação mesmo, porque a gente vê, às vezes, movimentos de uma determinada torcida que quer tirar um treinador ou um jogador do time, eles começam uma avalanche pesada, né? E é o caminho mais direto, né, para você atingir. Um acesso você direto, sabe, né? que a pessoa vai ler aquilo, ou alguém vai ler para ela, ou aquilo vai repercutir na imprensa tradicional. Então, é um caminho direto, tanto para você, cliente meu, no caso, no jogador, atleta, com o público, como do público para você. Sem dúvida. Então, assim, é uma via de duas mãos. Por isso que esse equilíbrio tem que ter. A gente, assim, costuma dizer que é muito importante, após uma partida, o jogador, o treinador, nem pegar o celular. Não pegar. Espera um pouco, esfria a cabeça, porque você já está com os 90, 100 minutos da partida nas suas costas. Não é sempre que você vai vencer. Não é sempre que você vai acertar. Você já está se cobrando. Aí você chega, abre o celular e vai ver o que... Você vai ser contaminado. Não tem jeito, né? Agora vamos falar de uma situação aí. Quando surge uma crise, seja dentro ou fora de campo, qual é o primeiro passo estratégico que o clube, o atleta, o treinador tem que ter? Existe algum tipo de manual? Ou cada situação exige uma abordagem totalmente diferente? Quando a gente fala das crises, estou falando aqui das mais diversas, tá? Você vê que às vezes assim, posso citar, eu sou palmeirense fanático, quando saiu o rumor do Abel assinar o contrato no Catar, ou de um jogador que quer ir embora, que não está performando, ou que o jogador tá na noite, enfim. Ou o técnico, né, o Tite foi muito criticado, né, no Flamengo. Quando tem uma crise, uma situação complicada, como lidar com isso? Bom, eu acho que o primeiro de tudo é você saber o que exatamente aconteceu. É a verdade dos fatos. O que é que tem de verdade naquilo que está acontecendo, por que aquilo aconteceu, por que as pessoas estão levando isso em consideração, entender o ambiente daquilo que efetivamente aconteceu, para você ter noção daquilo que você vai poder comunicar para as pessoas. Segundo é conversar com a pessoa que está envolvida na crise, ou o clube, ou quem tá envolvido naquele problema, para ouvir todos os lados. Isso muitas vezes tem que ser muito rápido, né? Porque principalmente no futebol... hoje é tudo muito imediatista, né? Por exemplo, nós estamos falando, vamos supor, terminou um jogo, um atleta saiu do campo, fez um gesto ali, e entrou no vestiário, e daqui a pouco bateu boca com o torcedor. daqui a pouco ele vai ter que dar uma entrevista. Então você tem que agir muito rápido, entender qual é o que aconteceu, o que aquilo traz de implicação, conversar com a pessoa, conversar com o chefe dele, seja no caso um dirigente ou um treinador, e elaborar junto com a pessoa um discurso para que ela já possa matar aquilo na raiz, que é o ideal, ou se aquilo carece de uma investigação maior. Por isso que, assim, acho que cada caso é um caso. Por isso que não dá para dizer, desculpe, que se tem um manual. As grandes companhias têm manuais de gestão de crise. Quando a gente fala, por exemplo, de um problema de um atleta, quando a crise é relacionada a um atleta, o clube é chamado, é envolvido também para fazer essa gestão da crise? Tem que ser, porque acho que assim, o atleta, ele tem o seu sobrenome de batismo e tem o sobrenome de onde ele trabalha. Então, fulano de tal, ele é de tal e do clube tal, que é o patrão, que é quem paga, que utiliza a imagem dele, né? Então, obviamente, ele tem que ser envolvido. E depende do tamanho da crise, corpo jurídico tem que ser envolvido. Às vezes, né?
crise do atleta pode respingar na imagem do clube? Claro. Claro. Depende do que ele faz, né? No momento que ele faz, o tipo de envolvimento. Às vezes você tem casos, por exemplo, que o clube defende uma causa. O jogador vai lá e faz alguma coisa contrária, o treinador faz alguma coisa contrária. Isso acaba afetando a imagem do clube. A gente né? teve um exemplo disso do Cuca no Corinthians, né? Assim, ele não conseguiu ficar ali 2, 3 jogos, foi feito todo um movimento para que ele não ficasse no Exatamente, clube, né? você está sujeito a esse tipo de coisa, né? Precisou ele, depois ele acabou se manifestando mais claramente sobre aquilo, talvez entrando de verdade no tema para entender como que ele poderia se manifestar em relação àquilo, né? Ele tem a verdade dele, o Corinthians é um clube muito popular, enfim, acho que tem uma série de envolvimentos. Isso que eu falei, tem os tamanhos, né? Tem. A torcida do Palmeiras é muito corneteira, mas também reverbera muito, do Corinthians é muito popular. Tem as características também de cada clube, Essa né? é a palavra, cada clube tem suas características muito particulares, né? E você tem que entender e conviver com aquilo, porque na verdade o clube é maior do que tudo, né? Ali, maior do que qualquer profissional que esteja lá. Então as regras são do clube, a norma, a conduta é do clube. O clube muitas vezes pede até para vocês fazerem uma orientação para os atletas. Sim. No caso, por exemplo, eu trabalhei, como você disse, né? Eu trabalhei quase 15 anos dentro de clube. Eu tinha que ter, ou a minha equipe, tinha que ter um contato direto e muito leal com as assessorias individuais dos atletas. Porque não adianta nada, o atleta tem uma assessoria individual, tem suas mídias sociais, ele quer se manifestar sobre determinado tema, ou ele quer dar uma entrevista, mas ele tem que entender se aquilo está sendo coerente com a linha adotada pelo clube ou pelos profissionais do clube naquele momento. Por exemplo, você tem uma semana, quantas vezes tem uma semana de clássico? Muitas vezes os clubes dizem, nessa semana ninguém dá entrevista, que é para não botar fogo, não criar problema. Você imagina se um atleta vai lá e fura essa regra, e porque o assessor de imprensa dele decidiu dar uma entrevista para o veículo X que o procurou diretamente. Esse contato tem que ser feito sempre, tem que ter uma lealdade no trabalho, até mesmo para você negociar momentos, ideias, conceitos, né? Sem dúvida. Bom, muito legal o papo. A gente vai para o nosso break comercial e a gente vai voltar conversando mais com o Luciano, porque está muito legal o papo. Ainda tem um monte de coisa que eu quero perguntar para ele. Então não sai daí que a gente volta já com Jogada do Marketing. Primeiro, você nem ligava. Depois, entrou na torcida. Agora, veste a camisa. Junte-se à nossa torcida há 30 anos. Venha fazer parte dessa festa, conferindo nossas atrações interativas, troca de figurinhas e muita diversão para os apaixonados por futebol. Esperamos você na Praça de Eventos do Piso 1. Shopping ABC. 30 anos contando nossas histórias.
Estamos de volta com o programa Jogada do Marketing pela Vesa TV, nessa temporada especial gravada aqui no Shopping ABC, nosso super anfitrião, sempre com o apoio da MG Signs e com a produção impecável da Five Media. Pensou em evento ao vivo, pensou em Five Media. E a gente, como você sabe, no segundo bloco, a gente sempre começa com o giro de notícias. Roda lá. Copa do Mundo intensifica a disputa pela atenção nas redes sociais e eleva risco de ineficiência nos investimentos em mídia. O aumento do tráfego digital durante grandes eventos esportivos exige estratégias mais inteligentes de mídia, afirma Edivaldo Silva, diretor regional da Zephyr na América Latina. E a Cazé TV e o YouTube se aproximam da TV aberta na preferência do torcedor para a Copa do Mundo, revela estudo. Levantamento da Rakuten Advertising mostra que 63% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos pela Cazé TV no YouTube e 72% ainda optam pela TV aberta. Essas e outras notícias você pode acompanhar no portal ABC da Comunicação. São mais de 40 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação. Acesse abcdacomunicação.com.br e, como você sabe, lá tem uma editoria especial de marketing esportivo, a nossa editoria do Jogada do Marketing. Bom, ô Lu, vamos falar aqui de uma... Você falou um pouco disso, mas eu vou trabalhar aqui em cima dessa pergunta. Como que a gente consegue equilibrar transparência e proteção de imagem? Até onde o assessor deve abrir informação e quando que é necessário segurar ou blindar o cliente? Eu te digo que na comunicação, não só no esporte, mas omitir é bem melhor do que mentir, né? Mentir nunca. Sim. Agora, você tem momentos em que você pode omitir informação estrategicamente, ou seja, porque naquele momento aquela informação não pode ser publicizada, não pode ser veiculada, e aí acho que a honestidade também tem que falar, mas muito melhor você dizer, olha, não posso falar sobre isso, do que você falar qualquer coisa que te comprometa ou que comprometa o processo no qual você está envolvido, né? O processo de blindagem, ele é constante, né, Luciano? Constante. É constante, porque a gente já falou isso no começo do nosso papo, a exposição ela é absurda, né? Existem momentos em que você precisa sim blindar, tirar o time de campo, evitar uma super exposição da imagem daquele cliente seu, justamente com o risco de daqui a pouco você ficar refém daquilo, né? Que a gente também falou no começo do nosso papo, muitas vezes quando você aparece muito ou de maneira errada, ou em assuntos que daqui a pouco não são da sua alçada, você se compromete a ter que fazer isso da mesma forma para outras situações, né? Você vai ser cobrado por isso. Então vale muito um papo, e eu te digo que assim, os melhores resultados que a gente tem com clientes são quando você consegue antecipar os problemas. E eu acho que tem um ponto, eu não sei se você concorda comigo, que hoje existem muitos canais, né? É o Instagram, é o X, é o TikTok, e isso pode, por um lado, facilitar o teu trabalho, porque são mais canais de comunicação, como também dificultar o teu trabalho como assessor de imprensa, principalmente de jogadores. Eu sempre gosto de dar muito esse exemplo. Será que às vezes o jogador, ele entende a posição dele? O que eu quero dizer com isso? O Instagram é meu, eu faço o que eu quiser, posso postar o que eu quiser. Aí... Vou falar especificamente de um jogador aqui do Palmeiras, está há anos sem jogar, o pessoal questionando o retorno dele, aí ele posta uma foto no pagode. Mas eu estou me divertindo, é na minha hora livre, mas não cai bem. Será que às vezes o jogador não entende que não é porque a rede social dele ele pode fazer o que ele quiser, ou tem que existir essa diferença e respeitar o espaço dele? Eu não vou entrar assim no mérito desse seu exemplo, assim, porque... É muito complicado você opinar em cima do que você não tem convivência, não sabe, né? Mas costumo te dizer o seguinte, sempre que você consegue participar da estratégia, entender as coisas, entender como funciona, antecipar problemas, o teu resultado ele é melhor. Eu digo assim, às vezes... Fala assim, você está um mês de voltar, segura. Depois que você volta, você publica, a publicação vai ter outra interpretação do público, eu te diria o seguinte... falta às vezes um planejamento. Falta, para alguns falta. Acho que assim, você tem
você tem N exemplos, né, de jogadores, de clientes, de estilos de postagens. Então é muito complicado você generalizar. O que eu te digo assim é que é possível você criar mecanismos para evitar determinados tipos de ruído. É possível você participar do planejamento das postagens daquele cliente, mas também eu acho que a gente vive hoje em dia um momento, voltando ao começo da tua pergunta, em que os atletas, os treinadores, os clubes, eles sabem muito mais, eles conseguem controlar muito melhor, se não diretamente, através de empresas, de pessoas que cuidam disso para ele, do que antigamente. Antigamente tinha muito esse discurso, é a minha rede social pessoal. E isso trouxe muito problema, né? Porque os problemas se sucediam. Hoje não, hoje as empresas, hoje existem empresas específicas em gerenciamento de mídia social. Então, para chegar a esse ponto de você ter que usar esse cartucho de que é meu e que é muito difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. Uma última pergunta, e aqui eu falo muito da importância da comunicação, né? Na sua visão, o que diferencia hoje um atleta ou um clube que constrói uma marca forte e consistente daqueles que vivem bons momentos ou aquele relâmpago? Existe uma estratégia clara por trás disso? E eu te faço essa pergunta dizendo assim, hoje eu vejo muito o papel da assessoria de imprensa, óbvio, num trabalho da relação com a mídia, com a imprensa, mas também na construção dessa marca. Concorda comigo? É isso. Que a assessoria de imprensa ajuda nessa construção de marca forte? Vai de encontro com o que a gente falou em boa parte desse papo aqui. Quanto mais você consegue participar do planejamento, você construir, a sua palavra é bem importante. Quanto mais você consegue construir a imagem, você participar e dando as suas opiniões e tendo quem está acima de você delegando para profissionais competentes que falam com aquela linguagem. Tem hoje, obviamente, grandes clubes que têm os especialistas em canal de TV de clube, tem empresas que fazem disso, para o X quem fala como, para o Instagram quem fala como. Principalmente em grandes clubes, a necessidade de ter os especialistas para cada área, ela é assim, ela é indubitável, tem que ter, né? E hoje em dia, mesmo clubes de nível menor, a gente estava falando de grandes clubes, mas clubes menores têm especialistas. Antigamente você tinha um assessor de imprensa que era o fotógrafo, que era o cara que filmava, que era o cara que postava na rede social, que ia organizar a entrevista coletiva. Hoje, com a quantidade de mídia que você tem, é humanamente impossível. Ainda tem? Sim. Claro que tem. Aqueles clubes que você não tem condição de fazer um investimento para diversificar ou aumentar a tua equipe. Mas é muito mais difícil, né? Os desafios são muito maiores e as chances de ter algum problema, alguma falha no processo, elas são maiores também. Para a gente finalizar, os técnicos também já entenderam que eles precisam trabalhar isso, você atende muitos técnicos, porque às vezes hoje ele tem um trabalho competente, tem às vezes um repertório, um histórico de trabalho, mas ele também precisa mostrar essa autoridade dele, conhecimento dele, por meio dos canais de comunicação? Todos os profissionais faz uma diferença isso, né? Faz. Não basta hoje só ter um bom empresário. Não, né? E não adianta, porque às vezes sozinho você tem um caminho mais longo para percorrer, mais obstáculos para percorrer. Um profissional da área de comunicação te ajuda a ultrapassar esses obstáculos de uma maneira mais assertiva, né? É óbvio que o que vai te levar a um nível maior é o teu trabalho mãe, é você ser um bom treinador, é você fazer boas substituições, ganhar campeonatos ou fazer boas campanhas, mas você saber também vender esse trabalho, vender no bom sentido, né? Na nossa década de 90, assim, aquele técnico era bom, mas não tinha muita mídia, né? Era um termo usado, né? E você valorizar aqueles seus feitos, saber comunicar bem aqueles feitos, isso obviamente que gera uma reação em cadeia que vai chegar, por exemplo, no dirigente do clube B que pensa em te contratar, né? E os treinadores têm sim essa noção. Eles não vão ser só midiáticos, porque também não adianta, mas eles sendo só bons profissionais e não trabalhando essa questão da imagem, eles vão percorrer uma etapa mais longa.
Bom, quero agradecer demais a tua presença. O papo foi ótimo, daria para conversar horas sobre o assunto aqui. Que você volte mais vezes aqui no programa para a gente falar desse tema tão legal que é a comunicação no esporte e o papel da assessoria de imprensa dentro desse universo tão importante de treinadores e diversas modalidades, né? Não só no futebol, mas principalmente no futebol. Obrigado, viu, Lu? Obrigado eu pelo convite, foi muito legal bater um papo com vocês. E eu estou à disposição para os próximos convites, virei com o maior prazer. Muito legal. E agradeço você que acompanhou a gente aqui no Jogada do Marketing, mais um programa muito legal. Agradecer ao Shopping ABC, a MG Signs e a Five Media, né, por todo esse apoio nessa temporada incrível que a gente está fazendo aqui do Jogada do Marketing, trazendo tudo do universo do marketing e do esporte para você. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais do universo do marketing esportivo para você. Até lá!